Olá, tudo bem com vocês? Dando sequência às nossas aulas, hoje na nossa aula número 5, vamos tratar de atos processuais, comunicação desses atos processuais, a citação, intimação e notificação, tá bom? Antes de falar propriamente de ato processual, vamos falar um pouquinho sobre o que é um ato jurídico, tá? Então, o que é um ato jurídico? Ato jurídico é uma declaração humana que se traduz numa declaração de vontade destinada a provocar uma consequência jurídica, tá? Então, uma declaração humana, tá? Ela pode ser traduzida numa declaração de vontade, ou seja, a declaração humana ela vai se firmar numa declaração de vontade e essa declaração de vontade pode praticar uma consequência jurídica. Quando essa declaração de vontade provoca uma consequência jurídica, nós estamos diante de um ato jurídico, ou seja, estamos diante de uma expressa vontade humana que provocou uma consequência jurídica. Essa expressa vontade humana, ao provocar uma consequência jurídica, ela vai gerar um ato jurídico, tá bom? Agora sim, vamos falar de ato processual. O que é um ato processual? O ato processual é um ato jurídico, tá? Que nós já vimos, é um ato jurídico praticado por algum dos sujeitos da relação processual durante o andamento do processo, ou seja, durante o curso do processo. Então, durante o curso do processo, um ato jurídico praticado por alguma daquelas partes que fazem relação processual ali naquele processo, esse ato jurídico praticado no processo é chamado de ato processual, tá bom? Como nós já vimos o que é ato jurídico, agora fica mais fácil, mais simples entender o que é um ato processual, tá? Eu tenho aqui um conceito um pouco mais técnico, eu vou passar para vocês. Vou dar uma lida para vocês desse conceito mais técnico. O que quer dizer ato jurídico neste conceito técnico? Ato jurídico não, desculpa, ato processual, tá? Então, neste conceito técnico, ato processual é toda a conduta dos sujeitos processuais que tenha por efeito a criação, modificação ou extinção de situações jurídicas processuais, tá? Então, falando de uma maneira mais simples, este ato processual é toda aquela conduta que os sujeitos da relação processual praticam no curso do processo e essa conduta praticada pode vir a gerar um efeito de criação, de modificação ou de situação ou de extinção daquelas situações jurídicas processuais, tá bom? Feito isso, nós vamos falar dos atos jurídicos, dos atos processuais, os atos processuais praticados pelas partes, tá? E pelo juiz, tá? Então, tanto o juiz quanto as partes, eles podem vir a praticar atos processuais, tá bom? Então, vamos falar primeiro dos atos praticados pelas partes, tá? Esses atos praticados pelas partes, eles podem ser postulatórios, instrutórios, reais e dispositivos, tá? Vamos falar um por um. Ato postulatório. O que é um ato postulatório? São aqueles atos que buscam, né, provocar o juiz e obter do juiz um pronunciamento sobre o mérito de uma causa, tá? Então, toda vez que se provoque o juiz, tá, para obter desse juiz um pronunciamento sobre o mérito de determinado assunto, de determinada causa, nós estamos diante de um ato postulatório, tá? Porque esse ato, ele vai, quando a parte pratica esse ato, ela busca postular do juiz, tá, um pronunciamento, tá, sobre algo relativo ao mérito de alguma coisa dentro daquela relação processual, tá? Nós temos aqui como exemplo, tá, a materialização deste ato postulatório quando se apresenta uma queixa,
uma denúncia, uma defesa prévia, tá? Quando você apresenta um requerimento de substituição de uma testemunha, tá? Então, quando você apresenta uma denúncia ou uma queixa-crime, você está postulando do juiz uma manifestação, tá? Sobre o mérito de uma questão. Quando você apresenta uma defesa prévia, da mesma forma, você está postulando ao juiz a manifestação, tá? O pronunciamento sobre algo de mérito que você está requerendo naquele pedido, tá ok? Depois nós temos os atos instrutórios, tá? São aqueles atos que destinam a convencer o juiz da verdade ou da afirmação de um fato, tá? Então esses atos instrutórios, tá? Eles buscam tentar convencer o juiz sobre a veracidade daquelas afirmações que foram feitas, tá? Então esses atos eles são atos probatórios e as alegações, tá? Eles visam provar para o juiz que aquela afirmação que foi feita, ela é verdadeira. Por isso que eles são chamados de atos instrutórios. Por quê? Porque eles vão instruir o juiz sobre a veracidade, eles vão instruir o processo sobre a veracidade daquilo que foi afirmado lá atrás, tá? Um exemplo desses atos probatórios, tá? São as juntadas de documentos, as reperguntas que são feitas às testemunhas, tá? Então, todos aqueles atos que estão relacionados na proposição e na produção de provas são considerados como atos probatórios, tá? Já as alegações, tá? São as exposições circunstanciadas, tá? Que visam demonstrar para o juiz as suas pretensões, tá? Procurando convencer o juiz quanto ao acerto da tese suscitada. Então, quando eu falo das alegações, é aquilo que está sendo alegado tecnicamente ao juiz, buscando convencer o juiz de que aquilo que está sendo dito é o mais próximo ou a real verdade sobre os fatos, tá? Então são teses que são levadas ao conhecimento do julgador na busca de tentar convencê-lo, tá? De que suas pretensões são verdadeiras, são as mais corretas. Por isso que são chamados de alegações, tá? Depois nós temos os atos reais, que são aqueles atos que se apresentam pelo fato, pela coisa e pelo objeto, tá? E não pela palavra, tá? Lembra que as alegações são as teses que são levadas ao juiz, tá? São as palavras que são escritas. Quando eu falo de atos reais, eu já não estou falando de alegações, eu estou falando de algo que exista, tá? Então, eu tenho como exemplo a exibição de alguma coisa que foi apreendida, a prestação de uma fiança, a apresentação à prisão. Então, isso são atos reais. Quando se prende alguém, não é uma alegação, é um ato real. Quando se presta uma fiança, é algo real, não é alegação. Quando se exibe uma coisa apreendida, é algo real, não é uma alegação. Então, por isso que são atos reais. É o ato de apreender coisa, é o ato de prestar fiança, é o ato de apresentar à prisão alguém, tá? São atos reais. E depois nós temos os dispositivos. O que são os dispositivos? Dispositivos referem-se ao direito material que está sendo discutido, tá? Ele está relacionado à declaração de vontade, que pode dispor ou não da tutela jurisdicional, tá? Podendo dar-lhe existência ou modificar-lhe as condições. Quando eu estou falando disso, eu estou me relacionando ao ato de desistência, ao ato de transação dentro de um processo, tá? Então, sempre quando há uma desistência ou quando há uma transação, tá? Eu estou falando de um ato considerado como ato de dispositivo, tá? Ele está relacionado diretamente àquele direito material que está sendo discutido processualmente,
tá bom? Depois nós vamos para os atos do juiz. Atos do juiz, nós temos as decisões, tá? E essas decisões, elas se ramificam em algumas, e aí nós vamos falando cada uma delas, tá? Então, o que são as decisões? É o ato de decidir, tá? É o ato pelo qual o juiz, né, ele dá uma solução àquela situação que está ali emergente, aquela situação que está sendo discutida processualmente, tá? E essas decisões, elas podem ser chamadas de decisões interlocutórias simples, decisões interlocutórias mistas, tá? E essas decisões interlocutórias mistas podem se dividir em terminativas, não terminativas ou definitivas, tá? Vamos ver uma por uma. As decisões interlocutórias. O que são decisões interlocutórias? As decisões interlocutórias são as deliberações, as soluções dadas pelo juiz a certas questões que surgem, que ocorrem no desdobramento de um procedimento, tá? Então, quando eu falo de uma decisão interlocutória, não é aquela decisão que põe fim ao processo, não é aquela decisão que vai sentenciar o processo. Uma decisão interlocutória é a decisão que vai ser tomada durante o curso do processo, durante o andamento do processo. E é uma decisão que vai ser tomada para solucionar aquela questão pontual durante o andamento do processo. Essas decisões interlocutórias, elas podem ser simples e podem ser mistas, tá? Decisões interlocutórias simples são aquelas que dirimem questões emergentes relativas à regularidade ou marcha do processo, tá? Ela exige um pronunciamento decisório, sem entrar no mérito da questão. Então, quando eu falo de uma decisão interlocutória simples, o juiz ele não vai entrar no mérito da questão, tá? Ele vai tomar uma decisão para que dê curso ao andamento do processo, porém essa decisão não adentra ao mérito da questão. Que exemplo nós temos disso? Aquela decisão do juiz onde ele recebe a denúncia, uma decisão do juiz na qual ele decreta uma prisão preventiva, uma decisão do juiz na qual ele concede a fiança, tá? Então são decisões que são tomadas no curso do processo e que não vão por fim, né? Que não vão entrar no mérito da questão. Então, quando o juiz ele recebe uma decisão de juiz de recebimento da denúncia, ele não está dizendo se a pessoa é culpada ou se ela é inocente. Ele está tomando uma decisão recebendo a denúncia, tá? E dando início à ação penal. Quando o juiz decreta a prisão preventiva de alguém, da mesma forma, ele não está entrando no mérito da questão. Ele não está dizendo se aquela pessoa é culpada, né, porque está decretando a prisão preventiva. Tá? A prisão preventiva é uma prisão cautelar. Não significa que a pessoa é culpada, tá, daquele crime, pela prática daquele crime. Mas é uma decisão interlocutória. É uma decisão que o juiz toma sem adentrar ao mérito da questão. E é uma interlocutória simples. Então, quando eu falo de recebimento de denúncia, decretação de prisão preventiva, concessão de fiança, eu estou diante de uma decisão interlocutória simples. Agora vamos às decisões interlocutórias mistas, tá? Essas decisões interlocutórias mistas, elas têm força para trancar a relação processual, são aquelas que encerram uma etapa do procedimento ou a própria relação processual, sem o julgamento do mérito da causa. Vejam bem, ela pode vir a encerrar uma relação processual, porém ela não está entrando no mérito da causa. Então, quando eu falo de uma interlocutória simples, é uma decisão que pode vir a encerrar o mérito e pode vir a encerrar a relação processual, porém ela não vai entrar no mérito da questão, tá? E essas interlocutórias mistas, elas podem ser divididas em terminativas, terminativas de mérito, não terminativas, tá? Então vamos ver uma por uma. As decisões interlocutórias mistas terminativas são aquelas que encerram o processo sem julgamento do mérito, tá? É uma decisão interlocutória,
ela, ela não entra no mérito, porém, ela pode encerrar a relação processual. Um exemplo disso é a decisão de rejeição da denúncia, ou uma decisão que acolhe a litispendência ou a coisa julgada. Tá? Então, quando eu estou diante de uma decisão que rejeita a denúncia, ou uma decisão que acolhe uma preliminar de litispendência ou de coisa julgada, eu estou falando de uma decisão interlocutória mista terminativa. Ela termina a relação processual, porém ela não entra no mérito. Tá? Decisão interlocutória mista terminativa de mérito, tá? São as que julgam o mérito, tá? Mas elas não condenam e nem absolvem. Elas resolvem o mérito da questão, tá? Elas adentram no mérito da questão, porém, ela não condena e nem absolve, tá bom? Mas como? Uma decisão que entra no mérito, julga o mérito, mas o juiz não condena e nem absolve? Vou dar um exemplo para vocês. As decisões que reconhecem a ausência de condição objetiva de punibilidade, ou que decreta a extinção da punibilidade. Então, quando eu estou diante de uma decisão do juiz que decreta a extinção da punibilidade, o juiz não absolveu e nem condenou. Ele apenas extinguiu a punibilidade por alguma daquelas situações que a legislação permite a extinção da punibilidade. O juiz adentra o mérito da questão, tá? Porém, ele não vai condenar e nem absolver. Ele vai extinguir a punibilidade porque aquele processo ele se encaixa perfeitamente numa daquelas situações onde pode-se extinguir a punibilidade. Tá? E nós temos as decisões interlocutórias mistas não terminativas. Tá? São aquelas que encerram uma fase do procedimento. Tá? Elas não encerram o processo, mas elas encerram uma fase do procedimento processual. Tá? Como? Dá um exemplo disso. Vamos lá. Nas ações, tá, que são da competência do tribunal do júri. A gente sabe que os processos que são de competência do tribunal do júri, eles têm duas fases. Eles têm a primeira fase, onde o processo corre numa vara do júri, onde lá o juiz ele vai ouvir o réu, vai ouvir as partes, vai ouvir o réu, vai ouvir testemunhas, vai ser conduzido todo aquele procedimento processual comum, de uma vara criminal comum. Tá? No momento em que o juiz for sentenciar este processo, o juiz ele tem 4 possibilidades. Ele pode, ele vai encerrar aquela relação processual através dessa sentença, porque vai ser uma sentença que vai terminar aquele procedimento, aquela primeira fase, tá? E ali o juiz ele pode pronunciar o réu. Pronunciando o réu, ele não está dizendo que o réu é culpado. Ele está apenas dizendo o seguinte, que existem elementos, tá, suficientes que levaram ele, juiz, a entender que ali é um caso que deve ser julgado pelo tribunal do júri, que deve ser apreciado pelo conselho de sentença, pelos 7 jurados. Então, dessa decisão de pronúncia, o juiz ele sentencia, ele termina o processo naquela fase, tá? Porém, ele não está condenando a pessoa. Ele está apenas dizendo que, olha, eu entendo que aqui existem provas, que aqui existem indícios suficientes, tá? De que houve uma materialidade delitiva, que houve uma autoria e que esse caso é de competência do tribunal do júri. Então, pronuncio o réu a ser julgado pelo egrégio tribunal do júri. Tá? Então, é uma decisão que ele encerra aquele procedimento, ele sentencia, tá? Porém, ele não condena e nem absolve. Ele pronuncia aquele acusado, aquele réu, para que ele seja julgado pelo tribunal do júri, tá?
Eu havia dito para vocês que nessa fase, nos casos do tribunal do júri, o juiz ele tem quatro situações diferentes que ele pode analisar. A primeira que eu acabei de falar para vocês é a pronúncia, quando ele pronuncia e entende que deve ser julgado pelo tribunal do júri, pelo conselho de sentença. A outra é quando ele impronuncia, quando ele entende que ali não existe elementos, indícios, provas suficientes para encaminhar o processo para o tribunal do júri. Ele pode desclassificar, entendendo que ali não houve um crime doloso contra a vida, né? E aí ele desclassifica para um outro tipo de crime, e aí ele, juiz, avoca para si, né, a decisão sobre aquele processo, tá? E ele pode absolver sumariamente, tá? Quando ele entender que ali há elementos suficientes para isso. Então há uma absolvição sumária, tá bom? Depois nós vamos para as decisões definitivas, tá? O que são decisões definitivas? São aquelas que dão solução à lide, tá? Então o juiz julga o mérito da causa. E essas decisões definitivas, elas podem ser condenatórias, absolutórias. E essas absolutórias, elas são divididas em duas, em próprias e impróprias. Então vamos lá. Condenatória é aquela decisão que o juiz acolhe no todo ou em parte as pretensões punitivas. Ou seja, quando o juiz acolhe no todo ou em parte aquilo que o promotor pede na denúncia, ele está condenando. Então uma decisão ali é uma decisão definitiva condenatória, porque ele acolheu no todo ou em parte aquilo que o promotor de justiça pediu na denúncia. A absolutória são aquelas que não acolhem o pedido da denúncia, ou seja, o juiz, ao analisar o mérito do processo, ele entende que a denúncia não que o Ministério Público não conseguiu, no curso do processo, provar aquilo que foi alegado na denúncia. Então ele absolve, tá? E essa decisão absolutória, como eu falei anteriormente, ela pode ser própria e pode ser imprópria. O que é uma decisão absolutória própria, tá? É aquela que não acolhe a pretensão punitiva, liberando o acusado, liberando o réu de qualquer tipo de sanção. Então, quando eu falo de uma absolutória própria, é a decisão que do juiz definitiva, na qual ele analisa o mérito do processo e não acolhe as pretensões da denúncia, não acolhe as pretensões do Ministério Público, absolve o réu, liberando ele de todo e qualquer tipo de sanção. Essa é a absolutória própria. A decisão condenatória absolutória imprópria, tá? É aquela decisão que não acolhe a pretensão punitiva, ou seja, não acolhe o que foi pedido pelo Ministério Público na denúncia, mas reconhece a prática da infração penal, tá? E infringe ao réu uma medida de segurança. Então nós estamos entrando naqueles casos onde pode vir a ser aplicada uma medida de segurança, tá? Então o juiz entendeu ali que a pretensão punitiva requerida pelo Ministério Público através da denúncia não surtiu efeito, tá? Não atingiu seus objetivos. Porém, tá? O juiz entende que ali é uma situação onde deve ser aplicada uma medida de segurança e não uma sanção, tá? Então essa é chamada de absolutória simples. Ele absolve da prática de infração penal, porém aplica uma medida de segurança àquele acusado, tá? E depois nós temos o despacho de mero expediente, que são os atos simples, os atos singelos praticados pelo juiz que fazem o processo andar. Então, por exemplo, quando tem lá um despacho do juiz dizendo: diga ao Ministério Público, designe no tal dia para audiência, se manifeste-se a defesa. Esses são despachos de mero expediente, que fazem com que o processo ele caminhe, tá bom?
Agora vamos para os atos dos auxiliares da justiça. Esses atos podem ser atos de movimentação, atos de execução, atos de documentação. Tá? Vamos falar primeiro desses atos de movimentação. O que são atos de movimentação? São os atos dos auxiliares da justiça que visam promover o desenvolvimento do processo. Como, por exemplo, quando eles remetem o processo à conclusão. O que é conclusão? Conclusão significa que o processo está para apreciação do juiz. Então, quando se diz, o processo está concluso, o processo está na conclusão, significa que o processo está com o juiz para ele decidir sobre algo, tá, que está sendo requerido ali no processo. Ou alguma parte juntou algum documento, juntou alguma peça processual, e o juiz ele tem que se manifestar sobre aquilo que foi juntado no processo. Então, os auxiliares da justiça, eles fazem esse ato de movimentação e levam o processo à conclusão. A abertura de vista às partes também é um ato de movimentação, tá? Então, quando os auxiliares da justiça, os cartorários, eles abrem o processo vistas a alguma das partes, ao Ministério Público ou à defesa, nós chamamos isso de ato de movimentação. Ou seja, olha, de tal prazo até tal prazo, o processo está com vistas ao Ministério Público, ou seja, está com o Ministério Público para que ele se manifeste sobre algo dentro do processo, tá bom? E vice-versa, se estiver com vistas à defesa. Então, o processo ele vai estar um período com vistas à defesa e para que ela se manifeste dentro daquele prazo que o juiz já determinou, tá bom? Depois nós temos os atos de execução, tá? O que são atos de execução? Os atos de execução são aqueles atos nos quais os auxiliares da justiça, os cartorários, eles cumprem aquelas determinações feitas pelo juiz. Que determinações são essas? Como, por exemplo, a citação do réu, a intimação de testemunhas, a intimação das partes. Então, são atos de execução, ou seja, eles estão executando uma ordem que foi dada pelo juiz, tá? Depois nós temos atos de documentação, tá? Que são aqueles atos, são aqueles que dão fé aos atos que foram executados por determinação do juiz. Então, por exemplo, no processo, quando o cartorário ele faz uma certidão de intimação, então ele vai lá, coloca lá, certifico que em data tal intimei a testemunha tal, certifico que em data tal fiz tal coisa, né? As certidões de notificação, quando se notifica alguém, né? E a fixação de editais. Então, quando se afixa edital, também certidão de afixação de edital, tá? Eu estou falando de um ato de documentação, tá bom? Partindo adiante, nós vamos falar de espécies de atos processuais. Esses atos processuais, eles podem ser simples, complexos e compostos, tá? O que são atos processuais simples? Os atos processuais simples são aqueles atos que resultam da manifestação de vontade de uma só pessoa, de um só órgão monocrático ou colegiado, tá? Então, quando aquele ato ele é a manifestação, tá, de um só órgão, seja ele monocrático ou colegiado, eu estou falando de um ato processual simples. Exemplo disso, denúncia. Quem é que faz a denúncia? O órgão Ministério Público, tá? Que é representado por um promotor de justiça, tá? Então, eu tenho ali um ato monocrático, tá? Que é praticado por um promotor de justiça, que é a denúncia. Sentença. Quem é que produz a sentença? Poder Judiciário, representado por um juiz, tá? Então, eu tenho ali um órgão monocrático, que é o juiz, produzindo uma sentença, tá? E eu tenho um acórdão. O que é um acórdão? São as decisões dos tribunais. Essas decisões dos tribunais são proferidas por quem? Por turmas julgadoras. Essas turmas julgadoras são órgãos colegiados, tá? Então, quando eu falo de turma julgadora, eu estou falando de um órgão colegiado.
Então, essa decisão desse órgão colegiado também é um ato simples. Uma turma julgadora decidiu em tal sentido. Então, eu estou diante de um ato simples praticado por uma turma julgadora, por um órgão colegiado. Então, lembrando que ato simples é o resultado da manifestação de vontade de uma só pessoa, de um só órgão, monocrático ou colegiado, tá bom? Denúncia, sentença, acórdão, tá bom? Depois nós vamos para os atos complexos, tá? Atos complexos são aqueles nos quais a gente observa uma série de atos que são entrelaçados entre si, tá? E nós temos como exemplo o quê? As audiências e as sessões de julgamentos. Por quê? Porque as audiências no processo penal, tá? Ela ocorre numa sucessão de atos. Por quê? Porque a audiência ela tem uma sequência de atos. Então são atos complexos, por quê? Porque eles são uma sequência de atos que vão determinar aquela audiência. Como, por exemplo, a audiência. Primeiro ato que é praticado dentro da sala de audiência. O juiz ele ouve a vítima. Ouvida a vítima, ele vai ouvir as testemunhas que foram arroladas pela acusação. Ouvidas as testemunhas que foram arroladas pela acusação, o juiz ele vai ouvir as testemunhas arroladas pela defesa. Ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, pela defesa, o juiz ouve o réu. Ouvido o réu, o juiz passa a palavra para o Ministério Público para os debates orais. Terminados os debates orais pelo Ministério Público, ele passa a palavra para a defesa para os debates orais. Terminado isso, o juiz sentencia. Então vejam que há uma sucessão de atos numa audiência. Por isso que são chamados de atos processuais complexos. Por quê? Eu tenho lá, o juiz ouve a testemunha, o juiz ouve a vítima, ele ouve testemunha arrolada pela acusação, ele ouve testemunha arrolada pela defesa, ele ouve o réu, dá a palavra para o Ministério Público se manifestar oralmente, dá a palavra para a defesa se manifestar oralmente, e depois, por último, o juiz julga. Então percebam que há uma sucessão de atos, e que esses atos estão entrelaçados entre si, e eles têm uma sequência lógica. O juiz pode primeiro ouvir o réu, depois ouvir a testemunha de defesa, depois dar a palavra para o promotor, depois ouvir a vítima. Não. Existe uma sequência lógica desses atos. E essa sequência tem que ser obedecida sob pena de nulidade processual. Tá bom? E nós temos também as sessões de julgamentos, que são atos complexos, tá? Porque nas sessões de julgamentos, tá? Há uma sucessão de atos, a leitura do relatório, do recurso pelo relator, é dada a palavra ao apelante para sustentar oralmente as razões de sua apelação, e assim por diante. Houve-se o voto dos julgadores componentes daquela turma, e assim por diante. Da mesma forma, nós devemos falar da sessão de julgamento pelo tribunal do júri, que também existem atos complexos, existe uma sequência de atos no julgamento do tribunal do júri que também devem ser obedecidos, por isso são chamados de atos complexos, tá bom? Atos compostos. Atos compostos são aqueles atos que resultam da manifestação de vontade de uma só pessoa, dependendo, entretanto, para que esse ato tenha eficácia, ele depende da verificação de aceitação feita pelo outro, tá? Ou seja, uma parte manifesta a sua vontade, porém, para ter validade, esta vontade tem que ser aceita pela outra parte. Como acontece isso? Acontece nos casos onde há o pedido de perdão do ofendido, tá? Então, para que aquele ato tenha efeito, né, o ofensor, ele cometeu um crime, tá, na qual há a possibilidade do perdão, ele pede perdão ao ofendido, e depende da aceitação, tá, do ofendido, desse pedido de perdão ou não. Então, o réu, o ofensor, ele vai fazer um pedido de perdão ao ofendido, e para a validade desse ato ou não,
depende da aceitação do ofendido desse pedido de perdão. Por isso que é um ato composto. Uma vontade depende da aceitação da outra parte. Ou seja, depende da vontade do outro. Isso é comum nos crimes de ação penal privada. Tá bom? E agora nós vamos passar para os termos. O que são termos? Termo é a documentação de um ato que é levado a efeito por um funcionário serventuário da Justiça no exercício de suas atribuições. E esses termos, eles são classificados em termos de atuação, termo de juntada, termo de conclusão, termo de vista, termo de recebimento, termo de apensamento, tá? E termo de desentranhamento. Vamos ver um por um, tá? Primeiro, termo de atuação. O que é um termo de autuação? O termo de autuação é aquele no qual o escrivão ele vai atestar que o processo foi iniciado, tá? E que foram apresentados nesse processo essas peças necessárias ao início desse processo. A denúncia, o inquérito policial, peças que dão informação ao processo e outras peças que possam instruir o processo. Então, essa autuação nada mais é do que um atestado que é dado pelo escrivão do cartório, dizendo que foi iniciado aquele processo, houve uma abertura daquele processo, tá bom? Tá? Não confundam isso, esse termo de atuação, lá com aquela decisão do juiz que recebe a denúncia, é outra coisa, tá? Depois nós temos o termo de juntada. O que é termo de juntada? Né? É o atestado de que foi anexado ao processo algum documento ou alguma coisa, tá? Então pode ter lá um termo de juntada do escrevente dizendo assim, certifico que foi juntado petição da defesa nessa data. É um termo de juntada, tá? Então sempre quando for juntado algum documento, for juntado alguma petição, for juntado alguma coisa no processo, tá? É feito um termo de juntada processual. Termo de conclusão. Lembra que eu falei de conclusão lá atrás, autos conclusos? O termo de conclusão, ele ocorre quando o processo ele vai para o juiz, quando o processo é enviado para o juiz. Então é feito um termo de conclusão. Certifico que nessa data o processo esteve concluso ao juiz. Tá? Então ele foi enviado para o juiz para que o juiz se manifestasse sobre algo. Tá? Termo de vista, tá? Já falei lá atrás também. Ela ocorre quando o processo fica à disposição de uma das partes, ou seja, quando o processo está à disposição do Ministério Público para ele se manifestar, ou quando o processo está à disposição da defesa para se manifestar. Nós dizemos que o processo está com vistas à defesa ou está com vistas à acusação. Termo de recebimento, tá? Isso é um termo que é feito no processo, uma certidão que é feita no processo, quando o processo é devolvido. Então, lembra que eu falei da conclusão? Quando o processo vai para o juiz, é feita uma conclusão. Quando o juiz manda de volta para o cartório, é feito um termo de recebimento, que esse processo foi recebido da conclusão. Quando o processo vai com vistas para o Ministério Público, ou quando ele vai com vistas para a defesa, quando ele volta do Ministério Público, quando ele volta da defesa, é feito um termo de recebimento, dizendo que o processo foi recebido da defesa, o processo foi recebido do Ministério Público em determinada data. Termo de apensamento, tá? Esse termo de apensamento ele é feito quando outros processos são apensados àquele processo, tá? Então eu tenho um processo, tá? E peças ou documentos ou outro processo, eles ficam apensados, eles são anexados àquele processo principal. Então eu tenho um processo principal e às vezes, digamos que houve um incidente processual. Esse incidente processual, ele vai ser anexado, tá, àquele processo principal, tá bom? Ou às vezes documentos eles não ficam juntados propriamente no processo principal, eles são apensados,
Eles ficam à parte, apensados no processo principal. E temos o termo de desentranhamento. O que é desentranhamento? Desentranhamento é retirar algo do processo por ordem do juiz. Tá? Então, às vezes, o juiz manda desentranhar petições, às vezes manda desentranhar documentos do processo, ou seja, o juiz manda retirar aqueles documentos, manda retirar aquela petição daquele processo, tá? E aí o cartorário ele faz um termo de desentranhamento dizendo que de acordo com a decisão do juiz, né, foram desentranhados os documentos, foi desentranhada a petição de folhas tais do processo, tá? Mas esse desentranhamento ele ocorre por ordem judicial, por ordem do juiz, tá bom? Por hoje é só. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre limites de lugar e forma e tempo, tá bom? Estou à disposição para quaisquer dúvidas.